dia a todos e todas, dando continuidade então à homenagem que a Faculdade de Direito do Lago São Francisco faz ao professor, economista brasileiro, Celso Furtado. Vamos ao painel Furtado, Direito Econômico Brasileiro, o Desafio Furtadiano. Antes de passar a palavra aos professores aqui presentes, eu queria agradecer o convite da organização, feito pela organização, para presidir essa mesa. Para mim é um orgulho, como professor da faculdade, estar aqui hoje. Também agradecer a presença do professor Newton Silveira, do professor Paulo Pisa, do Mackenzie, e de todos aqui presentes. O professor Chico de Oliveira, num livro de ensaios dele sobre o Celso Furtado, chamado A Navegação Venturosa, logo no começo da apresentação, ele afirma que todos nós devemos muito ou tudo ao Celso Furtado. Eu não sei exatamente a que nós ele estava se referindo ali, né? Se ele estava pensando nos economistas, nos sociólogos, nos historiadores, no povo brasileiro, no Estado brasileiro. Eu não sei se ele estava pensando ali no direito brasileiro. Eu posso dizer, pelo menos digo em meu nome, acho que posso dizer em nome dos meus 3 colegas aqui presentes, que nós, aqui, também devemos tudo ao Celso Furtado, principalmente nós que atuamos ou pensamos sobre o direito econômico no Brasil. O Celso Furtado é um grande inspirador, eu não sei nem se ele tinha consciência disso, do direito econômico que se construiu no Brasil, principalmente na segunda metade do século XX, do ainda indispensável direito econômico, né, professor Gilberto, que usa como pressuposto o método histórico, a análise das condições factuais, das liberdades materiais em conformidade ou em adequação também às liberdades formais, mas vê a expansão e a necessidade da expansão da sociedade brasileira e do desenvolvimento do país como condição essencial para a maturidade das nossas instituições, para a maturidade do nosso próprio direito. Então, eu vou passar a palavra aos professores aqui presentes, para que eles mesmos possam, com a sua contribuição, demonstrar como o Celso Furtado foi importante e é importante para a construção do direito econômico no Brasil hoje. Então, eu passo primeiramente a palavra para o professor Calixto Salomão Filho. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui nesse seminário em homenagem ao professor Celso Furtado, e estar aqui exatamente para falar, dar diferentes pontos de vista sobre a influência de Celso Furtado no pensamento de direito econômico. E com isso eu queria introduzir as observações que eu vou fazer, que são com a seguinte reflexão. Os grandes autores, os autores que influenciam o pensamento, não só na sua área, como em outras áreas, nem sempre, e não só, eles influenciam pelas principais ideias. É muito interessante Celso Furtado, infelizmente não há tempo para fazer isso, mas não só as principais ideias dele, eu acho que influenciam muito a reflexão em direito econômico, como pensamentos laterais. É interessante encontrar uma grande ideia numa nota de rodapé. E tem uma que, para mim, foi excepcionalmente influente. Então, essa talvez seja a primeira observação. Os autores de relevância, o que nós costumamos chamar de clássicos, eles não têm influência exclusivamente pelas suas ideias centrais, mas têm influência por outras reflexões que eles tiram das ideias centrais, particularmente para ciências adjacentes, que não são as do seu
interesse único, como é o caso do direito em relação a Celso Furtado, ainda que ele tenha a formação em direito, o centro da sua obra é econômica e de história econômica. Mas ainda assim são tantos as reflexões que vêm do seu pensamento central e de ideias laterais. Eu vou tentar ilustrar um pouco ambos e as influências que tiveram. E notem, o interessante aqui é que tiveram em diferentes formas de pensar o direito econômico. E as relações do direito com a atividade econômica. Então, eu queria iniciar tratando da ideia que, para mim, de novo, para mim é a central na utilização de Celso Furtado dentro do direito, que é o foco nas estruturas, que é o foco principal nas estruturas econômicas. Isso é algo que intuitivamente marcou a minha reflexão sobre o direito desde o início, ainda que eu no início não estivesse tratando especificamente de estruturas, mas já feitas as leituras, entre elas as importantíssimas, os clássicos de Celso Furtado aqui na faculdade, isso já me marcava, que a convicção, e ele diz num trecho muito interessante daquele artigo Aventuras de um Economista Brasileiro, ele diz, olha, o fato de eu ter estudado direito me fez ver a dificuldade das instituições, mas me fez ver como mesmo sem e esse pensamento é extremamente atual e, aliás, ele toca num ponto que hoje é muito discutido. Ponto em que o pensamento majoritário econômico vai para o outro lado, mas na minha concepção erra, que ele diz, as instituições podem não mudar, mas as estruturas mudam naturalmente no capitalismo, citando Marx. Agora, o interessante dessa reflexão é que ela dá para nós do direito uma esperança e um foco de atenção que bom, então talvez nós devamos nos fixar nas estruturas. Se fala tanto em mudança institucional, o novo institucionalismo econômico, que não tem tanto de novo assim, tem tanto foco na mudança institucional, mas e as estruturas? O que significa para o desenvolvimento ou não significa para o desenvolvimento pensar só nas estruturas e pensar só nas instituições e esquecer as estruturas. Então, esse é o primeiro pensamento, o foco nas estruturas de acumulação, nas estruturas que impedem ou dificultam a distribuição de renda. Enfim, nas estruturas econômicas que dominam a atividade econômica. Mas que estruturas são essas? Vamos ainda no pensamento de Celso Furtado, e ainda no fulcro no centro do seu pensamento. Bom, estruturas econômicas tão poderosas que determinam ciclos. Na verdade, estruturas e ciclos, a descrição de Celso Furtado, a informação econômica dos ciclos, é a descrição do continuar, do crescimento das estruturas econômicas que dominam a nossa economia. Então, tanto é verdade que foi possível, alguns anos atrás, fazer aqui, no Grupo Direito e Pobreza, uma pesquisa interdisciplinar, econométrica, em que nós substituímos os dados de estrutura, ou seja, dados de monopólio, de concentração econômica, nós queríamos relacionar monopólios com má distribuição de renda. Foi possível usar como um substituto na análise econométrica os ciclos de Celso Furtado, tão
tão identificados estavam estruturas econômicas, monopólios na nossa história colonial, com ciclos. Utilizamos os dados dos ciclos e, aliás, chegamos a uns resultados que não causam tanta surpresa, mas que são preocupantes, que nos ciclos econômicos havia mais pobreza no Brasil colonial nas cidades próximas ao centro da atividade econômica do que nas cidades distantes. Imagine no Brasil colonial, uma cidade distante do ciclo econômico estava no meio do nada, pois havia mais pobreza na cidade próxima do ciclo. Isso nos dá a ideia, e o pensamento de Furtado nos leva a isso, da intensidade da drenagem econômica que existia nesses ciclos, em função dessas estruturas econômicas dominantes. De novo, a ideia de estrutura, tão presente em Celso Furtado. Então, os ciclos econômicos, os setores dependentes e os setores dinâmicos. Por que dinâmicos e dependentes? O dinâmico é o exportador que drena tudo, e o dependente é que só vive quando existe o dinâmico. De novo, a ideia de uma estrutura que tudo drena, que tudo abarca. Mas, até aí, aparentemente, nós estaríamos na esfera econômica. E aí eu venho para a história da nota de rodapé que eu lhes mencionei. Então, nós estamos no centro de pensamento de Celso Furtado. Olhem para as estruturas, olhem que as estruturas, como elas foram importantes na evolução econômica ou na involução econômica colonial brasileira. Estruturas são mais importantes que instituições. A minha convivência no direito mostrou isso, diz ele. Então, esse é o centro do pensamento. Mas aí ele chega em outros escritos, não necessariamente no texto principal, mas na economia latino-americana, no livro Economia Latino-Americana, a gente encontra uma nota de rodapé muito interessante, em que ele traz uma tese que é pouco importante se ela seja verdadeira. Ele traz uma ideia dele, quer jogar luz em um outro ponto, mas que é extremamente relevante para os efeitos dessas estruturas econômicas nas outras esferas. Ele diz o seguinte: olha, se fala muito que a diferença entre a América espanhola e a América portuguesa, falando dos tempos coloniais, é uma diferença cultural, ou seja, existem tantos países na América espanhola diversos, tantas nações, tantos estados diversos, e na América portuguesa existe um só, porque são diferenças culturais. Diz ele, tem razões econômicas, e tem razões econômicas ligadas aos ciclos, às estruturas. Então, enquanto na América portuguesa o ciclo autárquico foi o primeiro, autárquico no sentido econômico, ou seja, o ciclo de unidades produtivas autossuficientes que não se interrelacionam, cana-de-açúcar, foi o primeiro. E a eles se seguiram ciclos que não eram autárquicos, em que uma região dependia do outro, ciclo do ouro, ciclo dos metais preciosos. Minas Gerais não produzia nada, precisava de produção de alimentos no Rio Grande do Sul e em outras regiões. O ciclo subsequente foi um ciclo integrador economicamente. Ele fala, olhem a América Espanhola, é o contrário. Primeiro se encontram os metais preciosos, ciclo integrador, depois eles se esgotam em 150 anos e segue-se o ciclo autárquico, autárquico em sentido econômico, ou seja, unidades agrícolas autossuficientes. E diz ele, tudo isso numa nota de rodapé, hein? Olhem como um é integrador economicamente e o outro é desintegrador. E agora, olhem as épocas da independência. Enquanto no Brasil a independência pega o na época integradora, a maioria dos movimentos de independência da América Espanhola acontece na época desintegradora, nos ciclos autárquicos. Então ele diz, com humildade, não digo que essa seja a única razão, mas não olhem só para a cultura, olhem como as estruturas econômicas influenciaram, e agora digo eu, traduzo eu, olha a força dessas estruturas na formação dos estados nacionais. Estruturas econômicas surgem na América Latina antes de sociedade e antes de Estado.
Criam-se os monopólios antes de haver uma sociedade brasileira. O monopólio colonial de exploração é criado antes de haver uma sociedade brasileira, antes de haver um Estado brasileiro. Não é de pasmar que eles influenciem tanto as superestruturas, que eles influenciem a esfera política, a esfera social e a nossa esfera jurídica. Então, com isso, nós chegamos... É como se, com o pensamento e a análise econômica e histórica fundamental de Celso Furtado, nós chegássemos ao problema e com esses insights laterais, em notas de rodapé, em outros pensamentos, nós chegássemos à ligação do direito com o problema. Então, aí a nossa tarefa. E tantos veem essa tarefa de forma diversa. E de formas complementares. Eu acho que é o caso dessa mesa. Nós temos pensamentos muito complementares, convergentes em muitas coisas, complementares em outras, sobre as formas de tratar esse problema. Eu vou lhes dar um exemplo de uma ou de algumas, rapidamente, porque o tempo passa. Bom, se o problema central são as estruturas econômicas, e se elas são tão dominantes, nós obrigatoriamente temos que ter um direito que trate dessas estruturas. Como? Bom, uma primeira observação é a seguinte: talvez com os instrumentos metodológicos que nós tratamos o direito, isso não seja possível. Talvez nós precisemos de mudanças metodológicas. O binômio tão tradicional que vocês estudam aqui na faculdade, direitos objetivos, direitos subjetivos, é um binômio criado na época das revoluções, ou pelo menos a teoria geral do direito, criado na época do racionalismo jurídico, do positivismo, portanto, muito ligado ao ideário iluminista liberal. Dos séculos do final 18, 19, racionalismo, século XVIII, as grandes codificações do século XIX. Obviamente, esse conjunto de ideias positivistas não serve para tratar de estruturas. Ele serve para tratar de compensações entre pessoas, compensações entre grupos, mas ele não intervém nas estruturas porque nem pretendia fazer isso. Aquele direito ele tinha o objetivo de unificar estados, de dar um ordenamento único, de manter e dar garantia àquelas estruturas econômicas. Não é isso que nos basta. Nós precisamos de um direito, e vejam como nós vivemos isso hoje, particular, por exemplo, em matéria de direitos humanos, uma hiperexplosão do reconhecimento do direito, de direitos, e uma baixíssima eficácia desses direitos. Porque as demandas começam a se chocar, se intercruzar. Cada vez mais eu crio direitos, cada vez menor é a eficácia desses direitos. Então, a grande luta em matéria de direitos humanos não é declarar direitos, é dar eficácia, fazer com que eles existam na realidade. Só que não basta eu dar direitos subjetivos para isso, porque o grande limítrofe, a verdadeira, o gozo de todos os direitos humanos são as estruturas. A estrutura econômica que impede a distribuição de renda, a estrutura econômica a patente que impede o sujeito de ter acesso à saúde, faz com que ele não possa comprar um medicamento de 4, 5 mil reais a cápsula. Não adianta eu dar o direito subjetivo a ele de pleitear um medicamento que o Estado vai quebrar. Eu preciso, por exemplo, pensar em quebrar a patente do medicamento. Então, essa ideia, primeiro ponto, transplantado para o direito essas ideias furtadianas tão fortes das estruturas, e, de novo, estruturas mais importantes que instituições. Isso é tão marcante nas falas e nas discussões de Celso Furtado. Sem essa intervenção nas estruturas, não é possível organizar o direito, não é possível organizar a sociedade. Então, primeira tarefa, não se contentar com o binômio tradicional, positivista, direito objetivo, direito subjetivo. Ter um direito que interfira, ter um direito organizativo disposto a interferir diretamente nas estruturas. Não é à toa que
aqui na mesa, chamados a falar, e não é coincidência, chamados a falar de Furtado, estejam dois professores que tratam exatamente que estão envolvidos no tratamento das estruturas econômicas na prática. Além do professor Gilberto, que há muito tempo escreve sobre isso, que são dois membros do CAD. Ou seja, onde eles estão vendo onde eles estão vendo o problema nas estruturas econômicas. O quanto conseguem, como conseguem, isso é outra história, tem vários limitadores, mas o fato é que não é à toa que isso chame a atenção de quem se inspirou em Celso Furtado, ou seja, que a existência de estruturas econômicas preocupe. Bom, então tá bom. Abrir mão do positivismo não é suficiente, eu preciso interferir nas estruturas. Como? Que estruturas? Bom, a conversa seria longa, não dá para falar em alguns minutos. Existem muitas, existem as econômicas, estruturas da atividade econômica privada e pública que precisam ser controladas, precisam às vezes ser desfeitas, precisam ser limitadas, mas existem as estruturas jurídicas, e dessas nós precisamos tratar. Vamos pensar em duas centrais, propriedade e propriedade intelectual. Uma central na questão da distribuição de renda interna e outra central na questão da distribuição de renda internacional. Se hoje é verdade que a distribuição de renda entre países se dá basicamente, e nenhum livro recente sobre esse tema nega isso, se dá basicamente com o monopólio da tecnologia, é preciso interferir nesse monopólio. Monopólio que foi criado por razões históricas, incidentais, por investimentos que não necessariamente pertençam àqueles que hoje os detêm. Então, não há problema nenhum, isso seria uma longa discussão em interferir nesses monopólios. Mas o que é preciso aí? É preciso o direito elaborando políticas públicas de interferir nessas estruturas. Então eu licenciar compulsoriamente uma patente não é simples, eu preciso ter uma alternativa, eu preciso ter alguém que produza aquele determinado tipo de medicamento. Isso é fundamental para a saúde pública, é fundamental para a distribuição de renda, mas mais do que isso, é fundamental para os fluxos internacionais. A gente tem que olhar, tem que tomar muito cuidado com regras que reforcem demais as patentes, porque tive com um seminário com o professor Gilberto Bercovitch, ele trazia esse dado, quase 90% das patentes registradas aqui são estrangeiras. Então, aí está o jogo da tecnologia. E o que é isso? É uma estrutura jurídica. O direito criou a estrutura, não veio da economia, o direito dá o monopólio. É o direito que garante essa utilização. Então, aí um exemplo de estrutura jurídica que nós temos todos os instrumentais, toda a teoria para interferir nela. Não ficar pensando em direitos subjetivos de um ou de outro. Eu preciso interferir na estrutura de patente. E o direito de propriedade, esse nem se fala. Mais do que na hora de nós pensarmos numa teoria, deixarmos de estudar aqui nos bancos de faculdade só o direito de propriedade romano, de 2000 anos atrás. Existem teorias muito bem elaboradas, e não é só declarar a função social da propriedade, é dizer como eu administro aquela propriedade, como é que eu administro aquele bem no interesse comum. Existe a teoria dos bens comuns, que já rendeu o prêmio Nobel, já existem institutos de pesquisa sobre isso, e nós aqui não falamos disso, pouco se fala. Então, o direito precisa se dispor a essas intervenções estruturais. Então, eu concluo dizendo o seguinte, eu quis lhes dar alguns exemplos. Alguns exemplos do quê? Alguns exemplos do legado de Celso Furtado, o legado do pensamento de Celso Furtado, e como ele pode e deve, existem tantas formas de transpô-lo para o direito, cada um tem a sua, existem diferentes visões de como transpô-lo para o direito, mas a minha sensação sincera é essa, que é como se há 40, 50, 40, 30 anos atrás, Celso Furtado tivesse identificado para nós muito bem o problema. Olha, o problema é as estruturas, olhem as estruturas, e olhem o poder
de drenagem dessas estruturas, de concentração. Olha como isso breca o nosso desenvolvimento, como se ele tivesse dito isso para nós, o problema está aí. Agora, pensem como resolver. E é mais ou menos o que nós e os nossos professores que nos antecederam vêm tentando fazer nos últimos 30, 40 anos. Por isso, nada mais justo que a sua homenagem. Obrigado. Vou imediatamente passar a palavra ao professor Alessandro Taviani. Obrigado, professor Vinícius de Carvalho. Eu quero iniciar falando que para mim é uma honra enorme, não só todo o seminário e todos vocês estarem aqui presentes para que nós homenageemos o nosso cavaleiro andante, para pegar a expressão trazida pelo professor Chico de Oliveira, o nosso cavaleiro andante, Celso Furtado, mas é uma grande honra para mim estar nessa mesa em especial, ao lado de mestres para mim. Estou com o meu orientador, então ele foi de fato alguém que me guiou, mas eu também estou com outros dois mestres para mim, o professor Calixto, que me guiou pelas mãos dos seus livros, e o professor Vinícius, que me guia diariamente na minha labuta como conselheiro do CAD. Então, de fato, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu gostaria de iniciar falando os 4 momentos da minha intervenção. Primeiro é uma nota biográfica que me leva ao encontro de Celso Furtado. O segundo é como isso vira uma pesquisa em direito econômico que se inspira e que busca metabolizar o pensamento de Celso Furtado em estruturas jurídicas. O terceiro ponto é uma interpretação específica sobre a Constituição brasileira que eu avalio possa ser compartilhada com vocês. E o quarto ponto, finalmente, é uma agenda de pesquisa furtadiana para o direito brasileiro, e eu avalio que isso também possa ser compartilhado com vocês, que serão, ao final, os frutificadores desta nossa manhã de hoje aqui. O primeiro momento biográfico e anedótico que me leva a refletir a partir do Celso Furtado se deu aqui, pertinho da nossa faculdade. Eu, aluno da graduação, assim como vocês, saí para tomar um café e com mochilas iguais a essas que a gente tem aqui, a minha repleta de livros, então a coluna pendendo, não para a direita, para a esquerda, assim. E eu, com aquela mochila, enfim, cheia de livros, e encontro um amigo e ele fala, o que você está fazendo? O que eu estou... Enfim, começamos a conversar e eu falo, eu estou estudando, vim aqui essa tarde, vou passar a tarde estudando, e esse amigo fala, eu vou me encontrar com professores, e esse amigo, ele era já muito enfronhado, não só aqui na Faculdade de Direito, mas também em outras faculdades, e ele me fala de vários professores com quem ele iria se encontrar, e eu fiquei morrendo de inveja. Eu falei, me apresenta um desses professores aí um dia. Aí ele virou e falou assim, não, você é muito freak, você não é para você essa coisa. E eu, sabendo que aquele meu amigo era um grande leitor de Celso Furtado, eu tiro da minha mochila cheia de livros a Formação Econômica do Brasil, e com isso eu ganho o respeito daquele meu amigo, que hoje está aqui à minha esquerda, é o professor Gilberto Berkovich. Ele fala, agora sim, então com esse livro aí a gente pode começar a conversar. Então, essa primeira experiência na arena pública com o Celso Furtado me rendeu coisas boas, Rosa. Você vê que não foi só você que teve coisas muito boas advindas dessa relação. Dizem que eu andava com um livro para cada amigo, não é verdade isso. Eu estava ali com vários livros para alguns amigos. Bom, o fato é que depois isso me levou, como nos mandava fazer uma outra importante referência para nós aqui, professor Alaor Café Alves, a dar tratos à bola. Vai entender do que é que se trata a sua ciência, assim ele se referia ao direito, e a sua circunstância, assim ele se referia ao nosso modo de produção. Vai entender
quais são as relações entre a forma que você maneja e a estrutura que faz gerar esta forma, o que gera esta forma. E, depois de ter passado pela nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fazendo mestrado, sob a orientação do professor Cícero Araújo, eu voltei aqui a casa e aquele meu amigo de anos atrás tinha se tornado professor e estava abrindo aqui na faculdade uma agenda de pesquisas furtadianas e o seu doutorado já havia sido sobre desigualdades regionais e desenvolvimento. É o professor Gilberto, mais uma vez. Professor Chico de Oliveira, lá atrás, já havia tido a oportunidade de travar e aprofundar a sua relação com esta agenda de pesquisa aqui e nos servir de referência. A partir, então, do doutorado, eu fui estudar o que significaria o desafio furtadiano para as estruturas do direito econômico brasileiro. E eu vou usar isso como um exemplo porque ele está razoavelmente sistematizado na minha cabeça. O meu tema de pesquisa é dizer, o tema concreto, as estruturas econômicas sobre as quais eu decidi me dedicar alguns anos da minha vida, foram os recursos genéticos brasileiros. O Brasil é o país mais mega biodiverso do planeta. Isso se deve à nossa localização no globo terrestre, que permite uma alta taxa de especialização das diversas espécies. Um passarinho que só tem uma cor lá em cima, quando ele chega aqui, ele pode ficar tendo várias cores, que não vai ter muito problema para ele se reproduzir. Daqui a pouco, inclusive, esse passarinho pode não ter só várias cores. De repente, ele desenvolve uma nova habilidade e a natureza não o preda por isso. O fato de nós estarmos neste pedaço do planeta nos trouxe a maior mega biodiversidade do mundo todo. Não à toa, esta mega biodiversidade, quando o capitalismo se aproxima dela, a toma como um fator produtor de valor. E aí, então, gera-se uma estrutura jurídica advinda desta estrutura econômica que tenderá a cercar este patrimônio, e aí nós teremos o fenômeno do segundo cercamento. No primeiro cercamento, basicamente, as famílias nobres inglesas se acoplando aos industriais vão expulsando gente para colocar ovelhas. O segundo cercamento, as grandes corporações da tecnologia vão sugando o conhecimento e bloqueando o seu uso comum. Foi sobre esta realidade, a realidade da biotecnologia, onde esta técnica encontra-se com a nossa natureza, que eu decidi colocar uma pergunta a esta realidade do nosso capitalismo contemporâneo. E esta pergunta ela era furtadiana. Como é que nós, aqui na periferia do capitalismo, conseguimos endogeneizar capacidade técnica? Porque é da endogeneização da capacidade técnica, segundo as lições de Celso Furtado, que gerar-se-á a partir da Inglaterra a reformatação do mundo inteiro sob as ordens deste novo modo de produção que ali ganhará o seu esplendor. Como é que nós conseguimos então ir ao núcleo dessa expansão fenomenal que é a expansão inglesa e faremos algo semelhante ou em resposta ou em defesa aqui nos cantos onde antes havia uma mera colônia? O primeiro eixo desse desafio, ao meu ver, encontrável na obra de Celso Furtado, sem o qual não dará para se fazer qualquer outra coisa, salvo a reprodução da condição colonial, é a capacidade de endogeneização da técnica, e aí eu a traduzi como endogeneização da tecnologia. Claro que ali, me deparando com o ornitorrinco e a nota alcaico, professor Chico de Oliveira, a minha cabeça quase pifou, porque como é que aqui nós encontraríamos capacidade para fazer aquilo que foi denominado como a terceira revolução industrial? Como dar cabo do desafio furtadiano depois de tanto esforço para trazer máquinas que, de alguma maneira, mal se assemelhavam às máquinas da segunda revolução industrial? Quando quase achávamos que a completávamos, eis que vem este novo bonde e carrega a vida um pouquinho mais para longe. Mas ali, na minha pesquisa, havia uma estrutura econômica, uma estrutura social, os recursos genéticos brasileiros e a necessidade de se perguntar sobre esta estrutura econômica, como nós, aqui no Brasil, organizamos as instituições
para obtermos capacidade de endogeneização da biotecnologia e do controle sobre os recursos genéticos. Só que se fosse só isso, Celso Furtado seria apenas um teórico da modernização. Endogeneize tecnologia ou ganhe capacidade técnica e está tudo bem. Celso Furtado é algo além disso. Interrogar o direito a partir de Celso Furtado tem uma outra dimensão, ao meu ver, nesta reconstrução a qual eu empreendi, que é a obrigatoriedade de homogeneização social. Por diversos escritos, Celso Furtado está olhando o que se passa nas economias periféricas e ele fala, olha, algumas até conseguem dar um salto tecnológico, eventualmente acoplado a crédito, e eventualmente essas economias andam para lá. Mesmo a economia brasileira, que foi guiada pela mão dos luminares, dos ministros econômicos das ditaduras, da nossa ditadura, esta economia andou endogeneizando algum progresso técnico. O problema, então, não está só aí. O problema do subdesenvolvimento ele está também na elevada desigualdade social. Aquilo que o Celso Furtado vai chamar em repetidas obras de heterogeneidade social. Portanto, uma pergunta de direito econômico é dizer, uma pergunta sobre forma jurídica da estrutura econômica para além da capacidade de endogeneizar a capacidade técnica ou o progresso técnico, ela deve englobar também a igualdade ou o arrefecimento das desigualdades, a homogeneidade social. E eu, então, nesta pesquisa, limitei-me a escolher o órgão que regula a política de recursos genéticos, o CGEM, e perguntar a este órgão, a sua prática administrativa, vinculada à sua moldura legal, por sua vez subordinada à Constituição, se este órgão, na sua prática, ele simultaneamente, para cumprir o desafio furtadiano, tinha uma estrutura normativa que determinava que a biodiversidade brasileira fosse alvo de endogeneização da tecnologia nacional e, simultaneamente, diminuição da heterogeneidade social. O resultado dessa pesquisa foi que estamos mais ou menos fragilmente caminhando para algo assim, mas ainda há muito o que se fazer. Eu não resumirei aqui as conclusões do livro, porque são mais importantes, ao meu ver, as perguntas do que a resposta ali trazida. Então, a ideia neste pequeno trecho da minha exposição é uma fotografia do que se pode fazer em direito econômico a partir da inspiração de Celso Furtado. E aí eu dobro para a terceira página dessa exposição, porque eu avalio que talvez esta tenha sido a principal conclusão que eu tenha tido, a Constituição Federal Brasileira, ela é furtadiana. O seu artigo 3º e o seu artigo 219, eles tornam jurídica, eles tornam obrigação jurídica exatamente os dois comandos que estão na reflexão de Celso Furtado sobre o subdesenvolvimento. A capacidade de endogeneização do progresso técnico e a diminuição da heterogeneidade social. Para resumir este argumento, eu me limito a citar o artigo 219, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. É dizer, em um artigo, nós temos ali coagulada juridicamente, esta reflexão, ao meu ver, algo honesta e aderente do pensamento de Celso Furtado. Isso me leva ao último ponto deste nosso encontro, qual agenda de pesquisa nós podemos ter daqui para diante para incorporar o pensamento de Celso Furtado ou dar densidade jurídica ao pensamento de Celso Furtado. O professor Calixto, ao meu ver, trouxe aqui diversos insights que devem ser aproveitados. E eu tentaria traduzir a minha maneira, primeiramente numa nota metodológica e depois em uma agenda de pesquisa prática. A nota metodológica que eu me permito sugerir a vocês é que nós realizemos, a partir, inclusive, de um outro inspirador de Celso Furtado, aqui nas arcadas, que é o professor Fábio Conder Comparato, que diz, num texto de entrevista ao hoje prefeito Fernando Haddad, à época um pesquisador chamado Desorganizando o Consenso.
professor Chico de Oliveira, inclusive, dá uma entrevista também para este mesmo livro. O professor Comparato fala o seguinte: fui à França para estudar as grandes estruturas do desenvolvimento. E esta palavra, estruturas, para o professor Conder Comparato, sempre veio atrelada a uma outra palavra, função. E é por isso que ele nos ensina, em diversos textos, a realizar a análise que ele chama de estrutural, funcional dos institutos de direito empresarial. Aqui a professora Sheila é especialista no assunto, depois poderá nos iluminar a todos. Mas a partir desta inspiração do professor Comparato e das notas trazidas pelo professor Calixto, sugiro eu a vocês uma agenda de pesquisa metodológica que incorpore a análise funcional de cada instituto. Para que serve? E a principal pergunta, para quem serve? Para quem serve cada instituto? Para quem serve cada um dos artigos que estão dispostos no Código Civil? Para quem serve a Lei de Concorrência Brasileira? Para quem ela está sendo promulgada e para quem ela está sendo aplicada? Portanto, esta é a análise funcional. O segundo plano desta análise estrutural jurídica, como ela organiza esta sua função, quais são as competências, quais são os atores, quais são os recursos. Portanto, uma análise funcional, estrutural e, finalmente, uma análise processual. Como ela serve àqueles interesses e àquelas forças e como é que ela garante aquelas estruturas e quais são as possibilidades de que aqueles interesses ou aquelas estruturas sejam alterados. Portanto, a nota metodológica de sugestão para esta agenda é que realizemos uma análise estrutural, funcional e processual dos institutos de direito que regulam a nossa economia. E aonde é que faremos esta aterrissagem desta sugestão furtadiana para o direito? E com isso eu concluo. Eu sugiro a vocês todos que vão à Constituição de 88, porque a partir dos ensinamentos do professor Gilberto Berkovitch, nós temos que ali, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, a Constituição de 88 foi um momento no qual o poder constituinte falou, e poder constituinte, no ensinamento do professor Gilberto Berkovitch, é povo. E ali, na Constituição de 88, com todos os seus problemas, nós tivemos a inserção no diploma organizativo central da estrutura institucional brasileira, nós tivemos ali a instituição do desaguamento das demandas que a ditadura militar reprimiu em 64 com o seu golpe militar aqui no Brasil. Aquele processo de construção democrática, do qual o professor Chico de Oliveira é um protagonista ao lado de outros tantos protagonistas igualmente honrados como Celso Furtado, mas eu cito outros aqui. Miguel Arraes, caçado pela ditadura, presidente João Goulart, caçado pela ditadura, presidente Juscelino Kubitschek, caçado e assassinado pela ditadura militar brasileira. Aquele processo que teve de 46 a 64 uma construção, uma artesania democrática, quando ele é interrompido em 64, em 88, ele reaparece sorrateiramente, alegremente, na Constituição de 88, com diversas limitações, mas lá está. Por isso é que nós temos na Constituição de 88 a garantia dos direitos à saúde e a instituição de um sistema único de saúde. Nós temos a garantia dos direitos culturais e a instituição de um sistema de fruição dos direitos culturais. Nós temos a garantia de autonomia tecnológica e a instituição de um sistema de autonomia tecnológica. Só que, relembrando aqui mais uma vez o professor Calixto, uma coisa é declarar direitos, outra coisa é usufruir direitos. Esta tarefa, ela demanda, a tarefa de usufruto desses direitos, ela demanda boa teoria, ela demanda boa agenda de pesquisa, e é para isso que eu os estou convidando. Mas esta tarefa do usufruto de direitos, ela não está no terreno da lógica, meramente no terreno do pensamento. Esta tarefa do usufruto de direitos, ela está no terreno da política, ela está no terreno da prática. Esta é a segunda agenda à qual eu convido todos vocês. Além da agenda de pesquisa furtadiana e do direito econômico, a agenda de tomar nas mãos o destino do Brasil. Nós, vocês, nós juntos, somos o Brasil.
Talvez, Rosa, minha amiga, essa seja a maior dívida que eu tenha com o Celso Furtado. Muito obrigado. Eu aqui que tenho que ser frio e calculista, no tempo, pelo menos, vou passar a palavra ao professor Gilberto Bercovitch para fazer a última palestra dessa manhã. Bom dia a todos. Queria mais uma vez agradecer toda a organização do evento, o apoio que a gente tem tido para elaborar, para concretizar esse evento, né? Praticamente o Alessandro, que é o idealizador aqui da homenagem, mas agradecer novamente a Rosa pelo apoio do Centro Celso Furtado, agradecer a presença aqui do querido professor Chico de Oliveira, querido amigo, e agradecer também o debate aqui da nossa mesa, querido amigo professor Calixto, Vinícius, Alessandro, né, todos com a preocupação comum, que talvez tenha vindo de um nosso professor comum. Já que vários aqui tocaram na questão biográfica, autobiográfica, eu também vou começar assim, é mais fácil. Quando eu entrei na faculdade, embora eu não tenha sido logo aluno dele, né, fui ser aluno dele só na pós-graduação, mas aqui todo mundo já conhecia e já ouvia falar do professor Fábio Comparato. O professor Fábio sempre foi um grande professor. E o professor Fábio sempre dizia, e todo mundo falava isso, e ele mesmo dizia, que se tinha que ler, para conhecer o Brasil, tinha que ler 4 autores. Como disse o professor Chico já na sua fala, tinha que ler O Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, tinha que ler O Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, tinha que ler o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado, e tinha que ler o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. E eu fui atrás, de calor não tenho o que fazer, né, não trabalho, não faz nada, né, pouca aula, comecei a ir atrás. E li o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque, o Caio Prado, todos recheados de ensinamentos e de temas que nos fazem refletir até hoje. Mas quem me encantou foi o Celso Furtado. Me encantou porque lá no Formação Econômica, no fundo, ele tentava explicar por que o Brasil é o Brasil, né? Todos faziam isso, mas a explicação dele acho que me calou mais fundo. Por que o Brasil era o que é, por que o Brasil se desenvolvia e não se desenvolvia ao mesmo tempo, né? No fundo, depois o professor Chico vai falar do ornitorrinco, que consegue explicar melhor ainda esse paradoxo do nosso subdesenvolvimento, né? O Brasil é e não é ao mesmo tempo, né? E aquele livro me chamou a atenção, e ao mesmo tempo, isso não esqueçam que estamos nos anos 90, ou seja, no auge do neoliberalismo no Brasil. Eu li, por algum acaso, Formação Econômica, e logo depois um outro livrinho que também me marcou muito, Brasil, a Construção Interrompida. Quer dizer, um livro que mostrava que tudo aquilo que estava, aquele esforço descomunal de gerações, desde os anos 30, para construir aqui uma sociedade industrial, moderna, justa, menos desigual, tudo aquilo está sendo jogado fora. Tudo aquilo ali estava sendo posto para fora, tudo aquilo ali estava sendo desmontado. E o livro, O Brasil, Construção Interrompida, mais do que um livro, é um libelo, um chamamento à luta, um chamamento a que para que nós não deixássemos que aquilo que estava começando a acontecer nos anos 90 ocorresse. Aquilo ali era um livro de resistência, vamos dizer, uma peça de resistência. Isso sempre me marcou de maneira muito profunda, e a partir daí eu comecei a ir atrás de tudo que o Celso Furtado tinha escrito, tinha produzido, e aquela coisa, a gente está na faculdade, hoje eu pensando, jamais faria isso hoje, né? Mas não sei se a Rosa vai lembrar, isso foi em 95, 96, eu liguei na casa do Celso Furtado, eu falei com ele, falei com a Rosa, e fui lá ainda, não sei quem era mais louco, eu ou ele,
né? Porque eu ainda tive o prazer de ir lá, ainda lá na casa da Rosa do Celso, lá em Copacabana, né? E passei uma tarde extremamente agradável conversando com o professor Celso Furtado, trocando ideias. Quer dizer, que é realmente um professor que tem essa abertura de receber uma pessoa que ele não conhecia, simplesmente ligou do nada, podia ser um maníaco, né? Podia ser um doido qualquer. Era, né? Era, mas manso, um louco manso, né? Estava medicado, né? E que, para falar sobre o desenvolvimento, sobre o Brasil, sobre o que estava acontecendo naquela época de desmonte do Estado, de desmonte da nação, né, que infelizmente até hoje não foi totalmente revertido, em alguns casos até foi agravado, né, mas foi um dos melhores momentos da minha vida e desde então toda a minha reflexão sempre se pautou a partir da obra do Celso Furtado. E como é que isso chega no direito econômico? Primeiro chegou por uma preocupação que eu tinha à época, e depois você vai traduzir no meu doutorado, que é o plano da integração nacional. Não é que o Brasil tão desigual, como é que ele se mantém, como que não segura a unidade nacional com tantas disparidades, tantas desigualdades. E eu fui estudar a questão das desigualdades regionais, né, que foi talvez o núcleo do pensamento Celso Furtado no final dos anos 50, com os anos 60. E tive o prazer de poder dialogar com o professor Chico de Oliveira também sobre o assunto. Então, eu tive o prazer de ter os dois maiores especialistas, né, dialogando comigo, um pelas obras, outro na minha banca, que foi o professor Chico de Oliveira. E, a partir daí, a minha carreira acadêmica no direito econômico, a partir de uma reflexão do professor Fábio Comparato, que o direito econômico entre outras coisas, o direito que também instrumentaliza a política econômica do Estado. Mas qual que é a política econômica do Estado brasileiro? Qual que tem que ser esse direito? Como é que ele tem que organizar essa política econômica do Estado brasileiro? E aí veio a iluminação da obra de Celso Furtado. O Estado brasileiro é um Estado subdesenvolvido. A gente vive num processo de tentar romper o subdesenvolvimento. Se o direito econômico brasileiro é um direito, como disse o professor Fábio, que instrumentaliza nossas políticas econômicas, o que ele tem que instrumentalizar, na verdade? É justamente a superação do subdesenvolvimento. Essa acho que é o núcleo da reflexão que eu, depois Alessandro, o Massoneto, o professor Calixto também, o Vinícius e tantos outros, né, começamos a desenvolver melhor, a refletir melhor e incorporar nesse sentido os ensinamentos e a teoria de Celso Furtado, em vários aspectos. Podia aqui ficar falando o direito econômico e o Celso Furtado. A contribuição dele é praticamente ilimitada. Podia falar da questão do subdesenvolvimento como dominação. O Celso Furtado deixa muito claro. Desenvolvimento e subdesenvolvimento não são etapas, eles ocorrem ao mesmo tempo, né? O subdesenvolvimento é um fenômeno de dominação, você tem natureza cultural, política, não simplesmente econômica. Só aí já dá toda uma reflexão sobre o papel do direito também na superação do subdesenvolvimento. E a nossa Constituição, de certa maneira, por talvez uma bobeada, não sei, da Assembleia Constituinte, acabou incluindo isso no artigo 3º, quer dizer, o desenvolvimento é o objetivo da República, ou seja, o objetivo da República é superar o subdesenvolvimento. Isso é expresso no texto da Constituição de 88. Podia falar do planejamento, toda a reflexão sobre planejamento, programação, né, Rosa, como ele começou falando, né, a sua contribuição, né, no BNDES, sobre os estudos que depois vão dar no plano de metas, depois do planejamento regional, na SUDENE, sua preocupação sempre com um órgão planejador que fosse capaz de planejar a política econômica dos vários setores, a preocupação com a soberania econômica, né, a ideia de que o controle que a nação deve ter, primeiro, dos seus próprios recursos naturais, né? Seja renováveis, seja não renováveis, né? Depois, a questão de como você desenvolve o mercado interno, né? O Alessandro já mencionou aqui o artigo 119, eu vou voltar a ele. Quer dizer, você controla os seus recursos, começa o mercado interno, seu centro dinâmico do processo de desenvolvimento econômico, e você tenta endogeneizar, ou seja, internalizar os centros de decisão
econômica, ou seja, você não depende simplesmente de decisões tomadas fora, né? Obviamente não existe nenhum país autárquico no mundo, né? Mas que tente controlar o máximo possível as variáveis necessárias para poder conduzir a sua política de maneira autônoma, no sentido da melhoria das condições de vida do seu povo. Isso está expresso no artigo 219, o Alessandro acabou de mencionar, o mercado interno como patrimônio nacional. A ideia de que o mercado interno é o centro dinâmico que tem que ser incentivado para o desenvolvimento econômico e social. A própria questão do federalismo, né, o professor Chico de Oliveira já falou, a Sudene, desfrutado, 59 a 64, foi a única, talvez, inovação institucional da história do Brasil. Uma das poucas instituições que nós não copiamos de outros lugares, né, em que você teve um órgão que teve uma efetiva compatibilização entre a vontade nacional, representada pela União, e a vontade regional, representada pelos estados da região Nordeste, né, que o Nordeste é criado por Celso Furtado. Né, isso também poucas pessoas lembram. O Nordeste é uma criação de Celso Furtado, a partir da Sudene. Existia o Nordeste, existia o Norte. O Norte e o Sul. O Nordeste é criado na configuração que nós conhecemos a partir da atuação da Sudene, a partir da tentativa de planejamento regional feita pela Sudene, que também hoje está previsto na nossa Constituição, em vários dispositivos. Mas o que interessa foi, como até disse a Rosa, também disse o professor Chico de Oliveira, eram tantos interesses, né, eram tanta coisa a ser rompida, a ser enfrentada, que terminou talvez talvez não tivesse outro jeito num país ainda que tem dificuldades com que lidar com seus problemas estruturais. Tudo bem que teve uma ajudazinha de fora, né, mas o golpe de 64 foi o rompimento de uma tentativa de um modelo democrático de planejamento, de modelo participativo de planejamento que visava efetivamente tentar diminuir a desigualdade entre as regiões. Celso Furtado depois vai se preocupar, também o Alessandro mencionou aqui, com a questão da igualdade social, chamada homogeneização social. Isso é um tema, até eu discuto sempre com a Rosa, que a gente desconfia que ele tirou de um jurista também, que ele leu, que a gente sabe que tem lá na biblioteca, que é o Hermann Heller, autor fundamental do debate da época de Weimar, né, social-democrata, da época quando o social-democrata era socialista, né, naquela época, né, não neoliberal, né. Então o Hermann Heller ainda é o dos social-democratas dos antigos, né, e que fala da necessidade que a democracia só se é efetiva, só é verdadeira em lugares em que há uma maior homogeneidade social, senão ela é uma mera farsa, em que disfarça a ditadura da elite dominante sobre a maioria oprimida e economicamente deprimida da população. E Celso Furtado vai se preocupar todo o tempo com a questão da igualdade, da reforma agrária, da distribuição de renda, ou seja, como ele mesmo diz, as transformações estruturais necessárias para romper o subdesenvolvimento. Isso é importante. Talvez seja uma das lições mais importantes de Celso Furtado. A passagem, se é que é possível, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento não é uma passagem natural, não é algo tranquilo nesse sentido, não é algo automático. Pelo contrário, ela exige ruptura com as estruturas, ruptura com uma série de interesses e de estruturas de poder econômico, sociais, que impedem que o país, que aquela sociedade seja mais igual, seja mais justa, seja mais solidária, tenha melhores condições de vida. Porque o subdesenvolvimento é um estado, como já disse, de dominação, tem que romper com essa dominação. E Celso Furtado talvez tenha também iluminado, né, uma outra reflexão específica sobre o direito econômico, né, sobre o que torna o direito econômico. O direito econômico tem sido um eterno debate sobre o que é o direito econômico, né, quais são os limites, quais são qual é a organização que permite a gente dizer que existe um direito econômico. Né. E o Celso Furtado também deu uma iluminação nesse sentido, quando ele chama a atenção em várias das suas obras
para a questão da apropriação do excedente. Celso Furtado lembra que quando você olha, analisa a economia, tentei falar uma nova economia política, o discurso econômico não a partir da ideia de escassez, que é o discurso neoclássico, o discurso liberal, mas a partir da ideia de excedente, você tem toda uma nova perspectiva. Por quê? Porque quando você olha o excedente, você consegue analisar a totalidade do processo social, consegue entender por que a sociedade se estratifica daquela maneira. No fundo, quem tem, quem não tem, quem tem poder, quem tem riqueza, quem pode ter, quem não vai ter nunca. Você consegue analisar pela própria ideia de apropriação de excedente essa visão mais global da estrutura social. O direito econômico, que é, na sua racionalidade, um direito macroeconômico, trata da ordenação dos grandes processos econômicos, a organização jurídica dos espaços de acumulação, ele atua diretamente nas questões referentes à estratificação social. O direito econômico tem como objeto também as formas e os meios da apropriação do excedente, como se reflete na organização da dominação social e quais são as possibilidades que existem ou não de redução ou ampliação das desigualdades. Portanto, essa preocupação com geração, disputa, apropriação, destinação do excedente é justamente, talvez, um dos toques diferenciais do direito econômico em relação a outras disciplinas que também tratam da relação de direito e economia. Mas acho que esse talvez seja o toque essencial que diferencia, né? O direito econômico não está baseado na escassez, mas sim na ideia de excedente. E por isso dessa possibilidade de análise das estruturas sociais que o direito econômico tem. Isso tudo vem, entre outros autores, também, essa reflexão vem a partir da reflexão de Celso Furtado. E a reflexão é essa que nunca é completa, porque, na verdade, Celso Furtado ele serviu nos anos 90, serve até hoje, como um autor de resistência às políticas neoliberais de desmonte do Estado, de desmonte nacional. Ele serve para a nossa reflexão sobre o objeto da nossa disciplina, sobre os temas da nossa disciplina. Mas ele também coloca uma perspectiva de futuro, que é o que a gente chama, né, está no nome do grupo de pesquisa, o desafio furtadiano. Né? O que é o tal do desafio furtadiano? É uma frase, é um trecho do Celso Furtado no Construção Interrompida, que diz o seguinte: na lógica da ordem econômica internacional emergente, parece ser relativamente modesta a taxa de crescimento que corresponde ao Brasil. Sendo assim, o processo de formação de um sistema econômico já não se inscreve naturalmente em nosso destino nacional. O desafio que se coloca à presente geração é, portanto, duplo: o de reformar as estruturas anacrônicas que pesam sobre a sociedade e comprometem sua estabilidade, e o de resistir às forças que operam no sentido de desarticulação do nosso sistema econômico, ameaçando a unidade nacional. Esse é o desafio furtadiano, e esse desafio é o que nos leva a continuar refletindo sobre o direito econômico, sobre Celso Furtado, e é o que nos permite dizer que Celso Furtado serviu para nossa formação intelectual, serviu e serve para resistir ao neoliberalismo e ao desmonte do Estado, serviu e serve para fundamentar nossa reflexão teórica, mas mais do que tudo, o pensamento Celso Furtado serviu, serve e servirá continuamente para uma pauta de luta e de reivindicações teóricas e políticas para o futuro. Celso Furtado não é um autor do passado, não é um autor do presente. Ele é, mais do que tudo, um autor do futuro. Muito obrigado. Obrigado, professor Gilberto. Bom, como eu disse no começo, todo mundo devia muito ao Celso Furtado. E eu acho que os três professores aqui hoje demonstraram claramente o tamanho da nossa dívida, o tamanho do que ainda se pode se explorar em termos de desenvolvimento
do nosso debate jurídico, do nosso debate no direito econômico e, por que não, também no direito comercial, no direito empresarial, sobre os desafios do nosso desenvolvimento, sobre os desafios que o Brasil ainda deve enfrentar e como o direito e como os profissionais do direito, os acadêmicos, os estudiosos do direito podem incidir tanto ou mais que os economistas. Às vezes é difícil em conjunto, né, com os economistas, mas tanto quanto eles, certamente, no debate sobre o desenvolvimento brasileiro e sobre a construção de instituições que, de fato, possam reverter alguns dos nossos problemas estruturais no Brasil. Então, agradeço a todos, novamente, pelo evento, pela oportunidade de presidir a mesa e já aviso sobre os próximos eventos do seminário. Hoje, às 19h, às 19 horas, temos a palestra com o tema Furtado, historiador da economia brasileira, com o professor Ricardo Bielchowski e sob a coordenação do professor Fernando Rujitsky. E amanhã, às 8, dia 8, das 9 às 11, Furtado, economista brasileiro, com o professor Luiz Gonzaga Beluso, professor Bresser Pereira, professora Leda Paulani, sob coordenação do professor Ricardo Ruiz. E de 11 a meio-dia, Furtado, as reformas de base e o planejamento, com Almino Afonso, que foi ministro do Trabalho no governo João Goulart, sob coordenação do professor José Tadeu de Chiara. Obrigado a todos e boa tarde. Tem um documentário sobre o Celso, muito bonito, chamado Longo Amanhecer, cinebiografia do Celso Furtado. Por total coincidência, vai passar hoje naquele canal Curta. Não sei se passa aqui, não sei qual é o número. Às 9h30 da noite passa hoje e passa domingo também. Se alguém não viu, quer ver, é muito bonito esse documentário. Foi filmado com o Celso 3 meses antes dele morrer. E é um pouco tudo que a gente está falando aqui. Por coincidência, passar hoje o filme, se alguém quiser dar uma olhada, era só para avisar. Completamente. Chico Oliveira é um dos grandes protagonistas do... Aliás, Chico fala mais do que o Celso. O Celso fala relativamente pouco. Por poucos meses antes dele morrer, ele já estava com problema de insuficiência cardíaca. Mas é muito bonito o documentário. Passa hoje, por acaso, eu fui avisada ontem.